Olá, e neste vídeo, atualidades da bebida psicodélica ayahuasca no campo da saúde. E começo pela molécula NN-dimetiltriptamina, o DMT, que apesar de ser produzida naturalmente por algumas plantas e mamíferos, como nós humanos, foi colocada na lista 1 das substâncias proibidas da Convenção das Nações Unidas de 1971. Acredita-se que seus efeitos psicodélicos ou de alteração senso-perceptiva sejam devido à sua ativação dos receptores 5-HT2A, pois a molécula DMT é semelhante ao receptor de serotonina. Ambos têm com origem no triptofano. E também atua nos receptores sigma-1, importantes na regular, proteger e regenerar os neurônios e o sistema imune. Sabe-se que a ingestão da ayahuasca tem características próprias, distintas do uso direto de DMT, fumado ou injetado. Bebido, seus efeitos iniciam em cerca de 40 minutos, tendo pico entre 60 a 120 minutos e duração em média de 4 horas. Por isso, é comum haver várias novas doses em encontros de consumo de ayahuasca. Apesar do estado psicológico e contexto cultural das experiências ter influências significativas sobre os efeitos da substância, por sua ingestão observam-se efeitos de experiências introspectivas e imersivas. Aparecimento de memórias autobiográficas com valores emocionais, reações afetivas, elevação do humor e alterações cognitivas, como o aumento de pensamentos associativos e insights, além das alterações na percepção do tempo e espaço, maior sensibilidade sensorial, sinestesias e além de outras alterações auditivas e visuais. Interessante notar que as imagens vistas de olhos fechados com a ayahuasca são reconhecidas pelo cérebro da mesma forma que as imagens vistas de olhos abertos sem ayahuasca, o que dá um status de realidade às experiências. Imagens que podem ser de cenários ricos e complexos, de longas narrativas como um sonho. Pesquisas apontam que as experiências com ayahuasca apresentam propriedades terapêuticas, sendo os mais pesquisados os transtornos de ansiedade, transtornos alimentares e de estresse pós-traumático. Porém, as evidências científicas mais consistentes encontram-se em relação aos transtornos depressivos e à dependência a substâncias. Por testes em animais, os efeitos antidepressivos são explicados por uma regulação em alguns biomarcadores, como mecanismos celulares, hormonais e neuronais, e na redução da atividade da rede padrão, que ficam hiperativas durante a depressão. Entre humanos, uma única experiência com ayahuasca pode reduzir imediatamente ou a médio prazo vários dos sintomas depressivos em pacientes com depressão resistente ao tratamento. O uso de ayahuasca em ambientes controlados podem causar efeitos neurobiológicos que atuam no abuso de substâncias e reduzem abstinências. Os resultados mais expressivos estão em relação ao abuso de álcool e ao abuso de cocaína. Desde 1990, diversos grupos populares se organizam para o tratamento de dependência química através do consumo da ayahuasca. É uma prática já comum em alguns países como o Peru e vem crescendo bastante no Brasil. A ayahuasca não causa vício devido à não ativação de áreas do sistema de recompensa, que provocariam desejos de uso contínuo, e também devido aos seus efeitos fisiológicos, como náusea, vômitos ou diarreias, comumente entendidos em contextos religiosos como a purificação do corpo. Essa desintoxicação psíquica está associada a um turbilhão de processos psicológicos desconfortáveis de enfrentamento de medos e traumas, que ocorrem com frequência e de forma imprevisível. A ayahuasca parece provocar uma introspecção ou mesmo experiências místicas que são relatadas como aprendizados com seres divinos, como a rainha da floresta, que trazem aprendizados sobre você mesmo e sobre o mundo. É, portanto, considerada um enteógeno. A ayahuasca tem baixíssima toxicidade, sendo uma substância fisiologicamente segura. Doses de 30 a 50 vezes maiores do que as ingeridas habitualmente em algum ritual, quando submetidas a animais, não provocaram quaisquer sequelas, sendo impossível de determinar uma dose letal. O uso da ayahuasca, junto a alguns antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, podem causar uma síndrome serotoninérgica, provocando uma convulsão, perda da consciência e até mesmo risco de morte. Há apenas um relato e não apresentou sequelas a longo prazo, sendo que o indivíduo deu valor terapêutico à experiência
devido às questões psicológicas levantadas. Relatos de desorientação, ansiedade ou paranoias também ocorrem. Como nos demais psicodélicos, ocorre leve aumento na pressão arterial, na frequência cardíaca, mas sem apresentar complicações clínicas, podendo ser manejadas com apoio verbal e desaparece com o fim dos efeitos mesmo sem intervenção profissional. O número de surtos psicóticos em comunidades que consomem a ayahuasca é menor do que a população geral. Porém, ainda continua contraindicada a pessoas propensas a surtos psicóticos. Portanto, é imprescindível a realização de uma anamnese com o psicólogo ou psiquiatra antes da ingestão da ayahuasca. O seu uso contínuo e prolongado não está associado a prejuízos cognitivos ou psiquiátricos. Indivíduos de consumo contínuo há mais de 10 anos não apresentaram déficits cognitivos. Por outro lado, existem boas evidências que a ayahuasca pode provocar um bom desenvolvimento cognitivo, porém em ambientes controlados, devido às próprias características das substâncias psicodélicas. Usuários de ayahuasca obtiveram pontuações acima da média quando submetidos a avaliações emocionais, físicas e cognitivas. Mesmo durante os efeitos, ocorrem melhorias nas funções executivas de planejamento e controle inibitório. Há evidências que seu uso prolongado provoca um aumento da espessura cortical do córtex cingulado anterior, o que pode explicar o melhor desempenho cognitivo. Usuários de longo prazo também apresentam um estilo de vida mais saudável, com percepção positiva da saúde, maior resiliência e valor pessoal. 56% relatam ter diminuído o uso de medicamentos após iniciar o consumo de ayahuasca. A ayahuasca é uma tecnologia desenvolvida há mais de 2.000 anos pelos povos incas e que, apesar da invasão dos europeus, sobreviveu através dos povos indígenas amazônicos. No Brasil, a ayahuasca é permitida apenas para uso religioso, através de normas e procedimentos da CONAD, sendo que o seu uso em pesquisas científicas ainda sofre várias barreiras e impedimentos. Estima-se que cerca de 600.000 pessoas já utilizaram a ayahuasca no Brasil. Sobre o uso contínuo, só a instituição União do Vegetal tem um registro de mais de 22.000 usuários, e o Santo Daime acredita-se que é acima de 15.000, além de aumentar a cada ano o número de entidades que utilizam a ayahuasca. Nesse cenário, é importante aumentar a flexibilidade e apoio às pesquisas científicas sobre os efeitos da ayahuasca para aumentar a segurança desse consumo crescente. E sendo um produto nosso, é interessante que nós da América Latina estejamos na vanguarda da produção científica acerca. Meu nome é Birajara Ferreira, conheci a ayahuasca no ano de 2000, quando buscava compreender melhor o fenômeno das conversões religiosas. Desde lá venho participando dos rituais do Santo Daime como membro e fiz meu mestrado na representação sociais da cannabis dentro da religião do Santo Daime, defendida em 2017. Os dados apresentados aqui foram retirados de pesquisas encontradas em bancos de dados na internet.